É uma verdade que não pode a gente estar desapercebido, mas uma verdade é estarmos orando, ensinando a nossa casa. Um tempo atrás, outro dia, né, o evangelista José Luiz, a Jana, nos convidou para assistir um filme, que é o Som da Liberdade, isso, os irmãos aqui têm a busca de assistir, e ali fala sobre um ambiente, né, onde as crianças eram sequestradas e levadas, né, para ser usadas em ambientes, né, de prostituição. E quando a gente fala aqui que a gente tem que estar orando, a gente tem que estar ensinando, a gente tem que estar vigiando, não dando mole, é uma verdade. Essa semana, eu não sei se os irmãos viram a matéria, mas uma cidade vizinha nossa, aqui de Cabo Frio, uma pessoa, né, um homem foi preso e todo um material de conteúdo, né, infantil de crianças foi pego. E quando chegou na delegacia, ele falou para o delegado que como ele não conseguia acessar ou ter uma criança para esse tipo de situação de abuso, então ele tinha todo aquele material infantil e ele foi para a cadeia, que é o lugar, né? Então a gente precisa estar muito atento, porque tem uma verdade, né? A gente tem que ser um radar dos nossos lugares ali, né? Aí para você não, que o filho é seu, a herança do Senhor, você tem que cuidar, tem que ensinar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, terrível, né? Outro dia aconteceu também, né, de um adolescente que foi abusado também, aqui já em Cabo Frio, e quando foi levado para a delegacia, para fazer toda aquela situação de ocorrência, tudo ali, entrou em pânico, entrou numa crise, tentou pular, né, ali da delegacia, lá do andar, do segundo, terceiro andar, tentou se jogar, né, chamou o bombeiro para poder conter, porque o adolescente, querido, entrou numa situação que só Deus não tem misericórdia. Então a gente tem que estar orando, a gente tem que estar clamando, a gente chora, porque essa guerra, querido, ela é de todos nós. Às vezes, esse é problema meu. Não, nós temos que estar orando sim, para que o nome de Jesus, sabe, esse demônio, querido, que infelizmente cada dia tem, né, a se propagar sobre as nações, e a gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa andar na palavra, a gente precisa ensinar a nossa casa, no nome de Jesus, estar vigilante todo o tempo. Querido, eu digo para os irmãos, na nossa casa, não é porque vocês eram chatos, não, mas a gente não deixava o nosso filho dormir fora de casa. O filho é nosso, quem é responsabilidade é nossa. Então é ali, contado ali, aqui já dá para contar nos dedos, né? Quantas vezes elas dormiram fora. Me parece só uma vez quando a Laísa, né, e a minha menina eram adolescentes, foi só uma vez. Assim, sabe? Porque é nossa responsabilidade, amém? É nossa responsabilidade. E o mundo está terrível, né? Isso porque eu só estou contando uma pequena parte. Eu creio que você sabe de coisas até assim, além de que eu já, né, por esses dias tenho ouvido, mas nós não podemos parar. Glória a Deus. Abra aqui a tua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Querido, você fique sempre à vontade para fazer a tua oferta ao Senhor, né? Nós temos falado, né? Apareceu ali. Consegui. A tecnologia é outra coisa, né? Já apareceu ali. Então, você tem o Pix, né? Tem ali aquilo que você decidiu no coração para o Senhor. Então você sempre fica à vontade, querido, né, para estar honrando a obra do nosso Deus. Neemias capítulo 3, nós queremos falar um pouquinho, a gente, né, praticamente encerrando aí esses ciclos de jejum, mas ano que vem tem mais, amém? 21 dias foi muito pouco, né? A gente pode aumentar, amém? Estou brincando, querido, a gente sempre vamos estar participando com um propósito, né? A gente quer, sabe, lembrando que o jejum não é para Deus, nunca foi para Deus, o jejum é para você, para dentro de você, né? Mas agora o jejum é para Deus, não, entendeu? Para você, eu e você é que precisamos desse tempo de, sabe, de ficar sensível, de ouvir mais a Deus, ficar pertinho dele, e esse é o tempo que o Senhor está nos permitindo. E a gente encerrando, mas em breve a gente está aí proclamando mais um tempo de busca, de intercessão para a glória do Senhor. Quando você abre aí Neemias capítulo 3,
Amados, você que não for viajar, que vai ficar aqui no final de ano, na sua geografia, deixa, não, pastor, eu vou, vai fazer o culto, mas se a maioria for viajar, então a gente vai ter que mudar nossa estratégia. Pastor, eu não vou viajar, eu vou ficar. Então confirma, fala com a gente, vai confirmando que a gente quer montar uma estratégia para o nosso culto do final de ano, tá bom, queridos? No Natal a gente vai trocar, para que você lembre disso, no Natal a gente vai trocar o culto de domingo, a gente vai puxar para a sexta, vai ser na sexta-feira, antes da véspera do Natal, tá bom? Vai ser na sexta, e aí você fica liberado, porque de repente quer visitar seu parente, quer fazer uma viagem, então você fica liberado na semana do Natal, mas na sexta-feira nós vamos estar aqui, aí nós não vamos ter o culto de quinta, vamos ter o culto de sexta, tá bom? Sexta-feira, bota na tua agenda, em nome de Jesus. Então aqui Neemias, capítulo de número 3, você achou? Glória a Deus. Bom, querido, diz assim, Neemias capítulo 3: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. Eu estou lendo com uma versão um pouco diferente dos irmãos. Eu estou colocando a Bíblia aqui. Da seguinte maneira, ele vai dizer: Eliasibe, o grande sacerdote, e seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até, diz assim o texto, a torre dos Cens e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Glória a Deus. A gente vai lendo no meio do caminho e vamos compartilhando. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos diante da tua palavra e queremos aqui, Senhor Deus, sairmos daqui com uma direção nesta noite, a tua revelação, e não pararmos, Senhor Deus, mas darmos continuidade. Continuar, Senhor Deus, lutando, Senhor Deus. Esse é o propósito. E nós queremos nesse ambiente estarmos tão envolvidos com aquilo que o Senhor quer fazer durante esses dias, durante o próximo tempo que está por vir. Nós queremos estar, Senhor Deus, tão envolvidos com a tua causa, envolvidos com a tua palavra, envolvidos com os teus sonhos, envolvidos com os teus projetos, envolvidos com a tua promessa, envolvidos, Senhor, com a tua salvação. Deus, envolvido com o teu Espírito Santo. Então, nesta noite, Senhor Deus, que em nome de Jesus, a tua noiva, a tua igreja, esses que aqui estão, Senhor Deus, estejam aqui tão sensíveis para receber mais do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Lembra, querido, que Neemias, nós conhecemos bem, é um livro que eu sou muito apaixonado, porque eu vejo o cara começando um negócio do nada, só do intuito. Então isso me dá uma esperança, o Senhor renova minha fé, renova meu ânimo, porque Neemias, ele estava confortável, né? Ele era o cara que trabalhava para o rei, e nós já falamos aqui, ele dava a vida dele, era a vida do rei. Antes do rei comer, Neemias experimentava, para não estar, se estivesse envenenado, né? Quem morreria seria ele. Então ele dava a vida dele pela vida do rei. Então, antes de beber alguma bebida, ele experimentava, para que não, caso estivesse envenenado, o rei não morresse. Mas chegou um dia que apareceu alguém próximo dele, e aí conversando, disse assim: como é que estão os nossos? Lá em Jerusalém está tudo em ruína. E aquilo mexeu com o interior de Neemias. Aquilo mexeu, querido. Não tem coisas que alguém fala para você, e aquilo te incomoda. É que você está aqui na sua geografia, tocando sua vida, pô, querido, bacana. Mas de repente um familiar liga e conversa, vai, e você faz uma pergunta para o outro da parentela: não está legal, está acontecendo isso e aquilo. Mas mexe com você. Você recebe uma notícia de que alguém não está legal, ou de que alguma coisa está acontecendo, aquilo, eu acredito, querido. Então Neemias, ele ficou quieto e sem saber, e ainda para melhorar, para saber ainda mais, ele começa a fazer perguntas e eles vão falando: o muro que protege a cidade está derrubado. E tudo bem, e aquilo foi incomodando, queimando dentro dele. O que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai chorar diante do Senhor. Ele vai jejuar ao Senhor.
Durante esses dias, querido, eu digo para os irmãos com uma verdade. A minha vida não é diferente da de uma de vocês, querido. Eu trabalho, a gente corre para lá, corre para cá, tem luta, como nós falamos aqui, a gente tem compromissos financeiros, a gente tem a nossa vida como a de todo mundo. Tem problema na minha família, tem problema na sua família, tem problema na família da mesma, tem problema, todos nós temos. Mas uma coisa a gente não pode parar. E nesses dias, como, sabe, querido, dentro de casa, sentado lá, sabe, chapando ali na Bíblia, aí o Senhor levanta. Não é só, sabe, ficar nesse quadradinho, não. Eu quero fazer coisas maiores. Eu quero que vocês se movam. Falei, Senhor, jejum e oração. Jejum e oração. Então, querido, surgiu sentado diante da Bíblia, diante de necessidades, no nosso propósito. E o Senhor veio logo colocando dentro de mim, olha, ainda que você tenha suas guerras, você tenha suas lutas, mas também tem outros que também têm seus problemas. Então entra na brecha e vai clamar. O Senhor começou a queimar de uma forma, sabe, sim, você está na hora de levantar, sabe, está na hora da gente nos plumarmos. E aí o Senhor começou a colocar dentro de mim, o Senhor começou a falar, e o Senhor me encheu, querido, para estarmos orando pela vida do Luiz André, de tantos outros. Quem ouviu a pastora que esteve lá, né, a última vez, a penúltima vez, ou a última vez, não me lembro, que foi visitá-lo, e ela viu ali tantas situações, e ela disse, mas realmente a gente precisa clamar por esses, sabe, ser uma voz de clama, ainda que a gente não tenha como mudar a situação física, mas nós podemos gritar no reino espiritual, nós podemos mover, sabe, em oração. Então, querido, não dá para ficar parado. Não é quando o problema está lá na minha casa. É que eu falo aqui, quando a gente recebeu a notícia de que tinha um problema na saúde da minha esposa, e aí o que você vai fazer? Não, querido, eu tenho que clamar a Deus. Não, mas agora, viu, se tivesse o dinheiro, mudaria a história. Não, querido, primeiro o Senhor disse, olha, eu que vou fazer a obra, eu que vou curar, e você vai ter que passar pelo médico para mostrar o que eu faço. Então, querido, ali dentro do processo não era o dinheiro, mas era o poder de Deus. E Deus começou a mover céus e terra. Tá, nós passamos. E aí quando a gente olha outros, o que nós fazemos? Eu vou tocar minha vida, eu vou buscar os meus propósitos, meus planos, os meus projetos, sabe, ganhar mais dinheiro, investir mais, sei lá o que, eu vou correr para lá, correr para cá. Não, querido, olha só, começa a olhar para dentro da palavra de Deus. Esse homem estava no conforto, ele dava a vida dele pela vida do rei. Chegou uma hora que ele, calma aí, agora tem que fazer por outros muito mais do que do rei. É o seguinte, e o rei olha para ele com aquela cara de triste, o que está acontecendo, Neemias? Olha, eu preciso que o Senhor me libere, eu quero ir lá, ver minha parentela, eu quero ir lá na minha geografia, eu quero ver, sabe, a minha cidade, a minha terra, eu tenho que fazer alguma coisa. E o homem libera, então vai. Quando ele chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer para nós, querido, que naquele ambiente estava tudo em ruínas. Então Neemias, sabe, aqui ele está mostrando para nós que existe de fato uma luta para a reconstrução dos muros. Há uma luta, querido. Você vai começar a olhar à luz da palavra, e Neemias ele está fazendo o quê? Ele está liderando o povo para reconstruir os muros. E aí, querido, quando nós decidimos lutar, essa é uma verdade. Quando você, sabe, decide guerrear, você vai enfrentar batalhas. Quem vai tentar consertar a tua casa, querido? Que às vezes está saindo pelas tribeiras. Aí você tenta botar tudo de volta nos trilhos. É uma guerra, querido, para que você dizer, vale a pena lembrando lá que esse negócio do jeito que está. Mas não, é porque você se levantou para guerrear, para lutar. E quando nós vamos olhando, querido, então, quando você observa quantas das vezes, quem sabe até mesmo você que está aqui, está me ouvindo, que se levantou para guerrear, para lutar, ou está lutando pela sua família, querido, quantas situações, eu estou realmente lutando, eu estou lutando, sabe, para que o casamento ele venha romper. Querido, essa é a verdade. O Brasil está liderando em número de divórcios. Nós já somos, assim, quase que campeão já em filhos que não tem o nome de
para em certidão. Achava que esse negócio era mais lá para trás, mas está feio ultimamente. Estão fugindo, estão abandonando famílias. Uma coisa de louco. Aí você começa a olhar, sabe? Então eu vou começar a lutar. E o cara foge. Eu não vou lutar mais. Não está funcionando. Não, querido. É quando você começa a lutar. É quando eu estou lutando. Ainda que seja até pelos seus sonhos. Quantos de nós você não tem jeito, quer do governo? Não quer que governo, não, querido. Luta, faz a tua parte. Amém? Aí quando você começa a olhar para a palavra, quando a gente começa a observar aqui, querido, a gente observa que cada um aqui está fazendo a sua parte. Olha só, aí ele diz assim para nós: o grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes fizeram o quê? Reconstruíram o portão das ovelhas. Começaram. Até o sumo sacerdote. E os sacerdotes, querido, que não era a função deles de colocar a mão em ferramenta para reconstruir. Mas até eles, a palavra está dizendo para nós que cada um está fazendo o quê? A sua. Então nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Aí ele vai mostrando para nós, querido, sabe? Se você de fato está o quê? Lutando, faça a sua parte. Estou lutando pela minha família, continue fazendo a sua parte. Aí hoje a gente vai observando que no verso 2 ele vai dizer assim: os homens de Jericó, os sacerdotes, os sacerdotes, os amigos, os homens, a Bíblia está dizendo que todos esses, sabe, querido, as pessoas simples, pessoas comuns, todos começaram a reconstruir. Amém? Começaram a fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte. E quando nós vamos observando, sabe, querido, tem coisas que quando você começa a olhar para a Bíblia, você vai dizer: opa, realmente, de fato, isso aqui é para Deus, mas isso daqui é para eu fazer. É uma verdade. Semana estava comigo no início da semana, e aí numa conversa a gente falou, tem gente que ela espera que Deus de repente vai fazer tudo. É assim, olha para o tempo, aí está ventando e não sai para semear, porque senão o Eclesiastes fala isso: o vento vai levar, mas por que eu vou semear? Porque está ventando. Não, você tem que fazer a sua parte, ainda que esteja ventando. Chega no tempo da colheita, ele vai dizer assim: ele vai sair lá de fora, olha, e vê que o tempo está carregado para chover, pesado para chuva. Ele disse: eu não vou sair para colher porque vai chover, mas você tem que fazer a sua parte. Ainda que você olhe, ainda que você está vendo o negócio, não está legal, mas faça a sua parte, amém? Faça a sua parte, querido. Porque eu entendo, à luz da palavra, que aquilo que é natural é para eu fazer. Isso tem que ficar gravado na nossa vida. O natural eu faço. Agora, o sobrenatural, quem vai fazer é Deus. Amém? E pronto, acabou. Todo o poder, a autoridade está nas mãos dele. Então Deus faz o sobrenatural. O natural você vai fazer. É como eu estava falando para minha filha essa semana: você vai fazer prova? Tem que estudar, né? Porque senão, quando ela se deu hoje para ir para a Torinho, eu falei: que o Espírito Santo se lembre, né, de que você estudou lá. É isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você lembrar. Porque o natural você fez, que é estudar. Você sentar lá, agora sobrenatural, o Espírito Santo pode fazer a minha parte, vai te ajudar. Um dia eu estava sentado, eu falo isso aqui porque é para a glória do Senhor. Eu nunca me fui envolvido com um veículo, não tinha estado em veículo, e chegou no dia da prova, uma pressão psicológica tremenda. Esse perna queria ir embora sozinho. E eu sentei naquele ambiente, naquele veículo, e uma coisa, eu falei com o Espírito Santo: eu fiz a minha parte, o natural eu fiz. Eu estudei, eu carreguei aquela apostila para cima e para baixo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora, Espírito Santo, uma coisa eu vou te pedir: me ajuda a lembrar desse negócio, porque eu estudei, então só me ajuda a lembrar do que eu já fiz. E ali, querido, fizemos todo o trajeto debaixo da bênção. Então não adianta assim: não, no último dia eu vou, depois eu falo. Não, Deus tem que fazer. Não, nós temos que fazer a nossa parte. O diagnóstico médico é: olha, está difícil, mas a sua parte é entrar no teu quarto e orar ao Senhor.
Bateu na porta, não tem porta aberta, está fechada. Você volta e você vai fazer a sua parte, orar ao Senhor. É assim, querido. Então Deus faz o quê? Deus vai fazer o sobrenatural. E aqui ele diz que o sacerdote, ele vai dizer que aqui, que os homens, eles fizeram a parte deles. Cada um de nós precisamos, olhando a luz da palavra, como essas pessoas aqui, sabem, querido, assumir o nosso papel na reconstrução. É assumir o nosso papel. É isso que nós precisamos. E a gente vai observando, onde estava olhando na rede social, um pastor muito conhecido no Brasil, e ele, inclusive de Brasília, muito polêmico, né, nas redes sociais, e ele falou um tempo atrás sobre uma pastora que ficava vendendo os versos de Deus. E ele caiu para dentro, à luz da palavra, e foi processado por 2 anos. Ontem veio a audiência que botou lá, né? Ontem, melhor dizendo, botou lá na rede social a audiência, para todo mundo assistir. Só que ele vai falando, e isso, sabe, ninguém quer pagar preço. O culpado, eu vejo assim, não é nem a pastora, mas as pessoas que não querem pagar preço, todo mundo quer pronto. Ninguém quer reconstruir nada. É como você chega numa igreja, não, já quero ver o poder de Deus. Se não tiver poder, eu vou para outro lugar. O que é poder de Deus? Poder de Deus, querido, é eu sair daqui a pouco. Eu digo para os irmãos, eu não quero ter preocupação de vir aqui e fazer uma ministração bonita. Eu quero que minha segunda-feira, a sua segunda-feira, a nossa semana, seja aqui, ó, dentro da palavra. O bonito é sair daqui e amanhã a gente está aqui, ó, nela. Eu quero o poder de Deus é isso aqui, ó. É amanhã quando a gente nos deparar com guerras. É amanhã quando a gente se deparar com situações. E aí, quem somos nós? É a palavra. É como eu falei aqui, no final de semana, na quinta, na quarta, fui fazer um serviço, o sol pipocando e em jejum, né? A gente tem esse processo, e do nada, estou lá agachado lá no meu veículo, tirando os ferramentas do carro, veio um indivíduo, aí você vai tirar esse carro daí, não? O carro está aqui, mas eu sei que o portão nem entra ninguém, que atrás está tudo em obra, eu conheço o lugar. Mas você sabe que tem dia que você tem que estar aqui, ó, na palavra. Caramba, se você prega bonito, é aqui, nesse dia. Aí quando ele veio, eu falei assim, eu falei, eu vou deixar ele aqui, porque depois eu vou puxar para ele para proteger o andando, que era na rua principal. Aí ele falou, você vai tirar ele daí agora e você vai colocar ele onde você quiser, mas tira daí agora. Mais ou menos assim, mais ou menos. Tá bom, eu vou tirar agora. No meu carro, tipo, aquele de novo, já teve vez que eu queimei a cara. Aí tipo, meus irmãos, na boa, aqui no meu carro, tem um carro de colocar. Voltei, ele não botou o carro onde eu tirei o meu, ficou aquele espaço ali a tarde toda. E sabe, querido, só que na hora que eu estava lá em cima do andame, esse pessoal botou o rosto na fachada e veio conversar comigo. Uma boa, isso é bom. Podia ter rachado ele lá embaixo. E veio, bateu papo. Aprendi com o Zé Luiz, quando ele foi jogar na calçada do rapaz, lá da oficina. Mas sabe, é agora que é o bonito. É reconstruir, então as pessoas não querem. Aí o cara foi lá falando as verdades, ela não gostou, arrumou os advogados e foi brigar pela causa dela. Não, mas ele falou a palavra. Mas o problema não é ela, o problema é as pessoas que não querem reconstruir nada. As pessoas querem chegar e encontrar pronto. Mas aqui a Bíblia vai dizendo, mostrando para nós, que cada uma dessas pessoas começaram esse processo, amém? O sumo sacerdote está fazendo, os homens também estão fazendo, e eu olho para a palavra, querido, eu aprendo o quê? Que eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Eu quero que a minha casa seja transformada, mas você vem para cobrar só do marido. Eu quero que a minha casa seja transformada, mas você cobrar só da esposa. Eu quero que a minha casa seja transformada, vai cobrar só dos filhos. Faça você a sua parte. Faça você a sua parte, amém? Aí aparece alguns que não querem. Porque se você olhar aqui o verso 5, ele vai mostrar isso para nós. Ele vai dizendo assim, os homens da cidade de Tecoa construíram o quê? O trecho seguinte. O que eles fizeram na reconstrução? Cada um foi fazendo um pedaço. Os homens agora reconstruíram um trecho. Diz aqui, os homens de Tecoa construíram o trecho seguinte. Mas os homens, os nobres, em outra versão vai dizer os nobres,
né? Os que se acham importantes, dizem que na cidade, não quiseram fazer o trabalho. Isso não, eu não vou botar a mão. Mas aqui o texto está dizendo para nós que outros se envolveram. Mas ainda que esses aqui não queiram se envolver, olhando para o texto, ainda que esses nobres não quiseram fazer, querido, eu digo para você, nessa oportunidade, se na sua família, ainda que alguém não queira fazer, faz você, amém? Ainda que talvez vai dizer, eu não vou fazer, mas você faz. Porque olhando à luz da palavra, se na família, eu digo aqui, não pare, todos façam. Mas se na família, eu digo para os irmãos, a cada um fizer a parte, se cada um de nós, o esposo fizer a parte, a esposa fizer a parte, os filhos fizerem a parte, se o casal fizer a parte, vai dar certo. É verdade. Quando você vai trabalhar numa empresa e chega lá, tem 20 pessoas, 19 é contra, vai quebrar. Vai quebrar. Vai dar errado. Mas se cada um fizer a sua parte, a empresa prospera, cresce. Na igreja, se cada um fizer a sua parte, o apóstolo Paulo falou isso ali para, sabe, em Timóteo, ele veio falando, ele veio conversando com Tito, ele falou para que a igreja, cada um fizesse a sua parte, amando uns aos outros. Querido, que ele diz para que vocês precisam amar uns aos outros, sabe, ter comunhão uns com os outros. E quando a igreja faz a sua parte, ela rompe para a glória do Senhor. Quando a igreja faz aquilo que tem que ser feito, quando cada um faz a sua parte, a igreja prospera. E Paulo vai falar assim, olha, quando ela se divide, ela não vai para lugar nenhum. Mas quando cada um faz a sua parte, ela cresce. O Senhor vai acrescentando aqueles que têm que ser salvos. Amém, igreja? Aqueles que serão salvos. Então, para a glória do Senhor, aqui ele vai dizendo assim, ó, ele diz ainda, vou ler aqui o 7, ele diz assim, ó, Melatias, Gibeão, Jabão e Merenote, e os homens da cidade de Gibeão e os de Mispá construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador. Aí você começa a observar o texto, ele começa a ler o texto. Aí ele vai falando, olha só, verso 8, Uziel, filho de Araías, que era ouvires, ouvir, o cara trabalhava com ouro. Olha só, ele era um cara, o artesão, trabalhava com ouro. Mas olha o texto que ele está dizendo. Olha o que ele vai falar. Construiu o quê? Trechos seguintes. Vamos ler mais um pouquinho. Olha o que ele vai dizer para nós ainda. Gedaías, filho de Aramuf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Mas ainda no 8 ele vai falar que Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até as muralhas largas. Olha só, os caras trabalhavam com outra coisa, mas eles se adaptaram, amém? Adaptação. É o que nós olhamos aqui, a adaptação. E se adaptar em alguns momentos da nossa vida não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Há uns 3 anos atrás, saiu da pandemia, aí, final de ano, estava em casa tranquilo, esse cidadão aqui, Alexandre, me ligou, disse assim, pô, na igreja, eu estou precisando de alguém para trabalhar. Falei, vou ver aqui, todo mundo está trabalhando. E ele desesperado. Aí, eu falei, pai, está difícil, está todo mundo, graças a Deus, trabalhando. Mas eu estava em casa. Aí eu pensei, eu vou ajudar ele, né? Aí eu vou te ajudar. Quando eu cheguei lá, era 2 buracos. Adaptação. Ó, é que vai fazer. Tem que sair de uma área para outra. E dali, ele foi assim, uma viravolta. E eu entrei para dentro daquele buraco, a água era toda Coca-Cola ou café. Não manchava os pés. Aí eu vou ali. Alguém falar para você que vai ali. Você olha para o céu e diz, Senhor, me dá misericórdia. Porque quando eu estava dentro daquele buraco, eu me senti como
como José. Sabe, dentro daquele buraco só olhava, e agora? Cada pasada que eu dava, querido, era tipo assim, quase que meia pá voltava. Eu falei assim, adaptação, vou me adaptar. Cavei. Ele falou assim, você vai ser remunerado. Vou me adaptar, eu vim para te ajudar, não é que para me remunerar. E de um passou para o outro lado, agarrou para o outro lado. Ai Jesus, onde eu fui vir parar? Mas adaptação. E dali, querido, fomos. Aí depois me levou para outro lado, vamos lá para outro lugar. Não tinha nada para eu. Era só para eu ajudar ele. Eu fui com essa mentalidade. Vou ajudar meu irmão, vou ajudar um amigo, vou ajudar um servo do Senhor. Não tem ninguém para ajudar pelo verão. Né? E eles precisavam liderar aquele ambiente para uma vistoria. E eu fui lá. E dali o Senhor foi abrindo porta. Agora vamos lá para o prédio. Tem um negócio lá no prédio. Sabe, querido? Entrei naquele lugar, adaptação. Não tem nada a ver com a minha área. Mas eu aprendi. Saí de lá. Não só eu, mas como o outro irmão, também irmão Carlos. E aí nós aperfeiçoamos a trabalhar com ladrilho. Com ladrilho. E a gente foi aprendendo coisas que a gente não estava acostumado. Mas a adaptação não é vergonhoso, não. A gente entrava no elevador, sabe, com aquele marteletizão grandão, e aí o americano, não consigo dormir, não. E o bonitão do elevador, em vez de tomar a frente, porque ele era o chefe, e o cara olhava para minha cara com aquele martelete quase com 1 metro de altura, e ele falando, eu quero dormir, e você fica. Eu vim aqui para ajudar o cara, e essa adaptação já está passando pelos limites, né? E assim a gente foi trabalhando, foi aprendendo. Vamos quebrar ali, a gente quebrava um apartamento, fazia tudo novo. Aí acabava, ia para outro. Aí um belo dia tinha que tirar uma pedra e o martelete estava lá. E aí o Filho de Deus, não precisa tirar com o martelete, depois a gente tira. Aproveita o martelete. Conto tudo. A Bíblia vai dizer assim, tudo que vier a tua mão, faça conforme a tua força. E o martelete estava lá. E eu aprendo. Não, vou entregar, entregou o martelete. Passou 2 dias, precisou quebrar a pedra. Quem deve quebrar a pedra? O adaptador, né? Na marreta. E aí você tinha que esperar 9 horas, porque a lei 9 horas. A gente sabe lá, isso não faz barulho antes das 9. E ele ficava assim no relógio, né? No celular, vendo hora. 9 horas. Daqui a pouco o elevador. O Espírito Santo falou assim: é aqui que vai bater. Eu fechei a porta, fiquei atrás da porta lá, quietinho, trabalhando, e veio o passo. Chegando no apartamento, falei: meu Deus, é aqui. Ainda apertou a campainha. Aí eu falei: vai ser, né? Esqueci desse vai ser outra coisa. O americano: você disse que estava acabando, eu estava dormindo e estava na minha cabeça, esse é o último. Adaptação, querido. O meu serviço não faz barulho, a minha profissão não faz barulho, mas eu aprendo que a situação não é vergonhoso. Não é vergonhoso. E a gente aprende isso à luz da palavra com esses homens, com essas pessoas. O cara era cara que fazia, que trabalhava com ouro. O outro era perfumista. Então, que ele dá um momento na vida, sabe que a gente precisa fazer a nossa parte. Pastor, faz a sua parte. E Deus ele virá, amém? No verso 9, ele vai dizendo assim, Refaías, filho de Ur, olha o que acontece nesse ambiente, governador de metade do distrito de Jerusalém. O que até o governador, o cara era para conta. Você já viu o governador fazer um? Mas aqui na Bíblia você está vendo. Até o governador, até ele faz a parte dele, até ele está reconstruindo. E o texto está dizendo para nós, ele diz assim, esse homem construiu um trecho seguinte. E aí o verso 10, Gedaías, filho de Aramuf, construiu um trecho seguinte perto da sua casa. Eu vou pular aqui, vou para o 12, e ele vai falar assim no 12, olha só, Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém. Jerusalém tinha governador, hein? Diz aqui, da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. A sua Bíblia vai dizer igual a mim?
que as donzelas, as meninas, as mulheres, faz o quê? O que as mulheres fazem? Elas também. Olha para o texto, e vai dizer aqui, ó, as suas filhas o ajudaram no trabalho. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. O testemunho que eu estava, nesse campo lá em casa, eu ficava ouvindo, né? Quando dá, consigo fazer sobre o culto, pela 93 FM à noite. Estava no culto lá, o pastor ministrando sobre a igreja dele, e ele falando de uma menina aqui em Niterói, que ela foi um culto levado por alguém, e a menina ficou apaixonada por Jesus, uma adolescente. Apaixonada por Jesus, aceitou o Cristo Jesus como seu Senhor, voltou para casa, na sua casa uma guerra, uma luta. E ao ponto dos pais nem deixarem ela voltar mais para os cultos. Mas o que ela fazia? Ela fazia a parte dela. Ela entrava no quarto e ia orar ao Senhor, para que Deus salvasse a família dela, para que Deus restaurasse a família dela. Enquanto ele nos horários de culto, ela ficava lá dentro do seu quarto orando. Até que o Senhor veio e fez uma obra linda. E assim o Senhor salvou a casa dela, porque ela fez a parte dela. Amém? Então aqui a gente vê que o povo, que desse povo está aqui, vou fazer a minha parte. O povo está dizendo, eu vou fazer a minha parte. Cada um está fazendo a sua parte. Aqui a gente está observando que até as filhas, né, a coisa que no judaísmo, na cultura judaica, as mulheres não faziam. As mulheres não faziam esse tipo de serviço. Mas aqui o texto está dizendo para nós que elas, queridos, sim, foram fazer a parte delas. Elas sim entenderam que tinham que fazer alguma coisa. E é isso. Sabe, querido, quando nós fazemos algo, pastor, o meu marido não faz. Meu filho, faz você. Faz você. É aí quando você começa a observar, querido, olha, nesse ambiente, talvez muitos vão acontecer, mas o Espírito está dizendo que acabou, mas o Senhor dizendo que não acabou. Amém? O Senhor disse que não acabou. Não acabou. Porque quando você começa a olhar agora para o capítulo 4, eu vou entrar no capítulo 4, se eu não li todo a Bíblia, que a gente ia entrar em outra parte também, aqui a gente começa a observar nesse ambiente que a guerra ela é constante. Por isso nós precisamos guerrear mesmo, entrar em oração, em jejum, clamor. Eu entendo o coração da pastora que está lá na outra geografia, sabe, querido, de poder falar, não, vamos dar continuidade agora no relógio de oração, precisamos orar para as famílias. Eu não entendi o coração dela, quer dizer, não entrei nesse ambiente que eu não estava com ela lá, mas a gente não pôde falar muito, porque ela está para cuidar da mãe, mas eu entendo a necessidade de que o ambiente de família precisa de oração. Sabe, querido, a vida espiritual da igreja precisa da oração. A vida dos seus filhos precisa de oração. Os seus sonhos, os seus projetos precisam de oração. Meu querido, para construir minha casa, eu tenho que orar muito. Que porta o inferno fechava uma atrás da outra. Estava ruim. E quando alguém me falava assim, nem que fazer um serviço, eu chegava lá, ficava mais ruim ainda. Que a pessoa falava assim, não vou fazer agora não, eu gastei o dinheiro, vou ver aqui, quando eu tiver dinheiro eu te ligo, eu te chamo, eu mando, sabe, entrar em contato com você. E assim era, e assim ia acontecendo. Sabe, querido, mas é o que? Oração. E quando a porta abria, eu digo para você, querido, vinha uma enfermidade. Um dia meu pai estava nos visitando, sentou lá numa parte do sul da casa onde eu morava, e ele falou assim, meu filho, você observou um negócio na tua vida? Eu falei, o quê? Talvez que você vai dar um passo a uma guerra. E eu tinha ficado enfermo. E ele tinha que gastar com médico, gastar com remédio, e não tinha recurso no público, eu em particular, então todo aquele dia ele estava sendo juntado para fazer a obra da casa, ia tudo lá para cuidar da minha saúde. E um dia meu pai sentado e falou assim mesmo, você observou, meu pai foi uma boca de Deus ali naquele dia, ele trouxe uma revelação. Falei, então tá bom, já que é assim, vamos para a guerra. Guerra. É guerra? Então vamos para a guerra. Porque o capítulo 4 vai falar desse ambiente de guerra. Porque os caras estão fazendo o quê? Reconstruindo, estão trabalhando, estão lutando. Mas a guerra, e você precisa estar pronto para a guerra, amém? Pronto para a guerra. O que você faz na guerra? Você é guerreiro, filho. Vai para cima. Nós vamos para cima. Eu sempre orava assim, Senhor, eu quero voltar, eu quero encerrar uma parte da minha vida que está parada lá atrás. Parei quando eu era adolescente, mas quero continuar, eu quero terminar esse ciclo aqui que está lá estacionado. E eu ia no lugar, era caro demais, eu ia fazer o curso no outro lugar,
lugar, era muito dinheiro, não tinha como fazer, mas eu ficava orando, era uma guerra atrás da outra. Aí eu fui num lugar, aí eu tinha que me deslocar para uma outra geografia para poder fazer esse curso, eu não tinha condição, e orando, eu levei anos orando. E quando Deus me deu a honra, comecei a me envolver estudando. Lá em casa dormia, eu estava estudando. Era uma guerra. Sabe, querido, mas eu vou declarar para você, ainda que o inferno está dizendo que acabou, o céu está dizendo que não, você não pode parar. É isso que eu entendi. Falei, Senhor, as suas promessas, ela não vem assim, toma, mas de qualquer jeito. Tem um preço, eu estou aqui pagando esse preço porque eu quero essa promessa na minha vida. Ela vai se cumprir, porque eu estou fazendo o quê? Estou pronto para guerrear. O céu está dizendo, vai, amém? Porque aqui nesse ambiente, olha o que a gente vai ver. Quando Sanbalat soube que os judeus, capítulo 4, estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou o quê? A fazer o quê? Olha, querido, é assim que acontece. É desse jeito que começou a caçoar. Em outra versão, diz que estávamos reconstruindo a muralha e ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. É assim quando você começa a guerrear, ou alguém vai zombar, ou querido, ali, fica irado, indignado. Não é diferente, não, é diferente. Eu tenho vontade de sair correndo um dia, várias vezes, já várias vezes. Às vezes zombado, às vezes, querido, outras pessoas irado, indignado. E aí, o que eu faço? O céu diz que é para eu continuar. O céu diz que é para eu continuar, amém? Então aqui diz assim, diante dos seus companheiros e do exército samaritano, ele disse, o que é que esses judeus, olha o que ele vai falar na minha versão, miseráveis. Ele vai dizer assim, olha, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Pode. Então está tudo entulhado, assim, tudo ruim. Mas pode sim, amém? Querida, diz assim, morreu, acabou. Tem jeito. Tem jeito sim. Talvez você está nessa casa, sabe, que às vezes o pecado arrebentou, talvez apanhou muito, mas eu digo para você, tem jeito, amém? Tem jeito para a glória do Senhor. Ele está dizendo que tem jeito. Aqui diz assim, Tobias era dos pais de Amon e estava com ele e disse, que tipo de muralha eles poderão, olha só, construir? Até mesmo uma raposa poderá derrubá-la. Constrói, a raposa não assim de nada, vai lá e derruba. Porque ele vai perturbar o juiz, para ele parar. Para parar. É para parar. A gente vê que é um ambiente de guerra para fazer com que você pare. Então, aqui você vai olhando para o texto, como ele vai dizendo aqui, ó, o nosso Deus escuta como eles caçam de nós. Deus que dorme, amém? Fazem que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem, não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós, que estamos construindo. No verso 6, ele vai falar assim, então continuamos a reconstruir as muralhas. Não dá para parar. Pode parar, amém? Pode. Olha, depois que eles zombaram, quando a gente olha para o texto, depois vê do que eles falaram, de toda a falança. Mas aí ele está dizendo, olha, enquanto eles estão zombando, enquanto eles estão duvidando, ou enquanto tem gente duvidando, enquanto tem gente zombando, eles estavam trabalhando. Enquanto alguém está zombando, ou enquanto alguém está duvidando, eu estou trabalhando. É assim. É quando está falando, trabalhe, faz a tua parte. Quando alguém está criticando, trabalhe, faz a tua parte. Oh, não para não. É isso que a palavra
Aqui, como a gente falou, Joiada, diz aqui, olha, filho de Bessado construiu o portão velho, e eles puseram as vigas, no verso 6, melhor dizendo, né, nos seus lugares. Pulei para o lugar aqui, não, aqui. O nosso Deus escuta como eles caçoam de nós. Mas aí no verso 6 ele diz: então continuamos a construir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para quê? O povo está animado para trabalhar. Estão tratando, orar, ler Bíblia, jejuar, me envolver com a obra, sabe, interceder, consertar a minha casa, botar de volta no lugar, ter, sabe, consertar minha vida ministerial, meu sonho. Mas não trabalho danado. Começar um negócio do zero, não trabalho medonho. Eu peguei, sabe, querido, há um tempo atrás, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou resolver esse B.O. agora na minha vida? Quebrado, assim, não tinha condição financeira de resolver. Eu não tinha. Amém? Eu não tinha. Agora era só o sobrenatural. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte, tem que mover aqui. Eu não sei, está tentando fazer isso. Como eu vou mudar esse negócio aqui na minha vida? O negócio tem que estar limpo diante dos homens, diante do governo, e outro era do governo federal. Como é que você pensa agora? Senão, eu já estava na dívida, indo para a dívida ativa, né? Não posso, Deus. Não posso, jamais. Nem quero. Mas aí já estava lá já estava na beira do precipício mesmo. Querido, oração, falei, Senhor, vai mover suas guerras. Eu creio nisso. É uma guerra. Eu falei, eu vou parar com um monte de coisa, mas não está dando certo e tal. Mas não, volta. Sabe que o Senhor foi abrindo uma porta, abrindo outra porta, o Senhor foi me dando, sabe, estratégias, vamos nos adaptando, e o Senhor nos deu essa honra. E glória a Deus, querido, ó, voltamos para o caminho de novo. Senhor, porque eu não posso, sabe, me permitir, enquanto nesse ambiente todo eu vinha parar, eu tenho que continuar a reconstruir as muralhas, e logo elas estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Tem que estar animado, tem que estar animado. Então aqui, aí a gente vai olhando para o texto, sendo que a hora já voa, né? Aí ele fala aqui para nós, no verso, vou pular para o 8, aí ele diz assim, aí eles se reuniram, Sanbalate e Tobias, né? Eles se reúnem, porque eles vão dizendo aqui no verso 7, que essa reconstrução das muralhas, né? Eles estavam ali dando continuidade ao trabalho da reconstrução de Jerusalém, e as brechas já estavam sendo fechadas. Sanbalate, Tobias, o povo da Arábia e Amon, diz aqui, as dotes ficaram muito zangadas. Então você acha que quando você vai para a guerra, você acha que o inferno fica de braços cruzados, todo mundo pelo pau, porque você está avançando, você está reconstruindo? É ruim, é pauleira. É pauleira, meu querido. Aí eles ficaram zangadinhos. Aí diz aqui o 8, aí se reuniu. Eita. E combinaram. No verso 8 está dizendo isso para nós, que eles se reúnem, eles combinam entre eles, que viriam junto atacar Jerusalém e provocar o quê? Provocar o quê? Bom. Lembra que quando a gente fala aqui, quando Deus está fazendo algo na sua vida, quando Deus faz algo na vida da igreja, o inferno não vai ficar parado. E a igreja do Senhor, não só o Santo do Senhor, mas por aí afora. Um amigo nosso do ministério, que o louvor inteiro foi embora. Inteiro. Foi ninguém. Aí você, de repente, uma galera tremenda, musical, profissional da música. De repente, sumiu todo mundo. Todo mundo foi embora. Uma confusão, ele disse assim, eu vou provocar no meio deles. Mas aí Neemias está fazendo o quê? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos o quê? Homens para ficarem de vigia. Já entrei pelo verso 9 aqui. Contra eles de dia e de noite.
ele vai falar aqui no verso 10, olha só aqui, do período, aí que é o período, aí é que está o negócio. No verso 10 ele vai dizer assim: o povo de Judá cantava uma canção assim. Aí no verso 10, os carregadores já estão cansados, e ainda há muitos entulhos para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Entrou o perigo. A gente vai observando aqui, querido, olha, começa a ter aqui uma pressão interna. Ó, pressão interna. Esse é o problema. Porque a pressão, eu vou dizer para os irmãos, externa. Você viu que eles estavam, a pressão estava vindo de fora, lá fora, né? Você viu como é que eles estavam empenhados, todo mundo trabalhando? A guerra vinha de lá de fora. Era a galera de fora. Então estava todo mundo trabalhando, todo mundo na pegada. Mas quando veio para a parte interna, os caras começaram a entrar em parafuso. A Bíblia está dizendo que a pressão interna, melhor dizendo assim, né? Ela separa. A externa, ela une. A pressão interna separa. Aí os caras começaram a dizer: não, estava na pegada, todo mundo fazendo, cada um fazendo a sua parte. De repente, o povo começou a dizer: a gente não vai conseguir. Que loucura. Enquanto a luta vinha lá de fora, a igreja de Atos, o povo crescia ainda mais. A gente olha para as igrejas, para os dias atuais, quando a luta vem para dentro da igreja, a igreja começa a perder. Mas quando vem de fora, a igreja cresce, ela dá frutos, ela vai crescendo para a glória do Senhor, amém? Então o povo dizia assim: olha, a gente não vai conseguir, estamos sem força. Mas Neemias estava fazendo o quê? Neemias estava orando a Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele estava orando, ainda que exista uma guerra espiritual, ainda que exista essa batalha, de fato existe. E o texto vai dizer para nós aqui, querido, no verso 11, ele diz assim: ó, os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, e nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. Aí ele vai dizendo assim, olha, o texto diz: várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam dizendo contra nós. Então eu arrumei o povo com espada, aleluia, amém, glória a Deus. A gente precisa estar aqui clamando, querido. Olha, outro dia nós ministramos aqui: não durma sobre a espada. Se dormir, morre. Não é para dormir, querido, é para estar acordado, fazendo uso da espada. Então aqui Neemias começou a dizer assim: ó, o seguinte, eles estão querendo botar a gente aqui no nosso meio, filtrar pessoas para atrapalhar, para trazer o desespero, para tentar nos matar. Mas é o seguinte, começa a fazer o seguinte, começa a pegar a espada. É o que ele está dizendo: pega a espada. E ele diz assim: então arrumei o povo com espada, lanças e arcos e flechas, e coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava o quê? Consertada. A brecha estava ali, mas tinha que estar tapando a brecha. Por aqui vocês não vão entrar, não. É assim, querido. Por aqui vocês não vão entrar. Olha o que ele está fazendo: tapando as brechas em oração, em clamor, está com a espada. E aqui eles dizendo nesse tempo. Então aqui diz a palavra para nós: e viu que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, as suas autoridades, eles falando: não, pera, eu vou voltar aqui. Coloquei por grupo de famílias atrás das muralhas, em todos os lugares onde ainda não estava consertada, melhor dizendo, grupo de família, e cada família fazendo as partes, bem? E aí ele vai falar aqui para a gente encerrar, e já vou convidar você para ficar. Ele diz assim: eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembre como o nosso Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus, ele diz, patrícios, pelos seus filhos, os seus filhos, suas esposas e o quê? E os seus lares. Naquela versão, pela casa de vocês, amém?
Tem alguém aí? Lute pelos seus filhos, lute pelas suas mulheres, lute pelo seu esposo, lute pela sua casa, lute por você, lute pelos seus sonhos. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Então, ele diz assim para nós, nesse ambiente, ele vai falando, e os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Glórias ao Senhor Jesus, porque Deus está frustrando os planos do inferno. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus? Você crê no Deus que frustra os planos do inferno?